A vastidão da Amazônia, com sua densa floresta e rios sinuosos, sempre representou um desafio para a soberania nacional. Na década de 1990, a fronteira entre Brasil e Colômbia, em particular, se tornou palco de tensões crescentes. A região, marcada pelo isolamento de grandes centros e pela presença limitada do Estado, era um corredor estratégico para o tráfico de drogas e armas. Grupos guerrilheiros colombianos, como as Farc, buscavam refúgio e rotas de suprimentos em território brasileiro. A presença desses grupos armados, com suas ideologias radicais e táticas violentas, representava uma ameaça crescente à segurança nacional. As Forças Armadas brasileiras, conscientes da instabilidade na região, intensificaram o patrulhamento e a vigilância na área. Postos militares, como o da Serra do Traíra, foram estabelecidos em pontos estratégicos para monitorar as atividades na região e coibir a ação de grupos armados. A base de Traíra, localizada em uma região de mata fechada e de difícil acesso, era um ponto avançado na linha de defesa da fronteira. Sua localização estratégica visava interceptar movimentos suspeitos e garantir a integridade territorial brasileira. A presença militar na região era um sinal claro da determinação do Brasil em proteger sua soberania e combater o crime transnacional. As Farc, um grupo guerrilheiro marxista-leninista fundado na Colômbia em 1964, buscavam a derrubada do governo colombiano e a instauração de um regime socialista. Ao longo das décadas de 1970 e 1980, as Farc expandiram sua área de influência, controlando vastas áreas rurais da Colômbia e financiando suas atividades por meio de sequestros, extorsões e, principalmente, do narcotráfico. A proximidade com a fronteira brasileira e a fragilidade da presença estatal na região amazônica fizeram do Brasil um alvo estratégico para as Farc. A guerrilha colombiana buscava estabelecer bases de apoio logístico em território brasileiro, utilizando a região como rota para o tráfico de drogas e armas. A presença das Farc na fronteira era uma ameaça não apenas para a Colômbia, mas também para a segurança e a estabilidade da região amazônica como um todo. O Brasil, comprometido com a política de não intervenção em conflitos externos, se viu obrigado a fortalecer sua presença militar na área para conter o avanço da guerrilha e proteger seus interesses nacionais. Na madrugada do dia 22 de setembro de 1991, a base de Traíra, símbolo da presença militar brasileira na fronteira, foi alvo de um ataque surpresa. Um grupo de aproximadamente 100 guerrilheiros das Farc, fortemente armados, invadiu a base militar, abrindo fogo contra os soldados brasileiros que guarneciam o posto. O ataque, planejado e executado com precisão, visava demonstrar a força das Farc e sua capacidade de agir em território brasileiro. A invasão, que durou cerca de 45 minutos, pegou os militares brasileiros de surpresa. Embora inferiores em número e armamento, os soldados brasileiros resistiram bravamente ao ataque, defendendo a posição com a mesma garra de um tamandaré. O confronto travado em meio à mata fechada foi intenso e sangrento. A ousadia do ataque das Farc chocou a opinião pública brasileira, que até então via o conflito colombiano como um problema distante. A resposta do Brasil ao ataque à base de Traíra foi imediata e contundente. O governo brasileiro, em uma demonstração de firmeza e determinação, mobilizou tropas do Exército e da Força Aérea para a região. A Operação Traíra, como ficou conhecida a ação militar, tinha como objetivo expulsar os guerrilheiros de volta para o território colombiano e restabelecer o controle total da área. Com o apoio de aeronaves de combate e helicópteros, as tropas brasileiras realizaram incursões na selva, perseguindo os guerrilheiros das Farc em seu próprio terreno. O conhecimento da região pelos militares brasileiros e o uso estratégico de inteligência foram cruciais para o sucesso da operação. Tal como os bandeirantes desbravadores, nossos soldados se embrenharam na mata, demonstrando coragem e expertise.
Após dias de intensos combates, a Operação Traíra resultou na expulsão dos guerrilheiros das Farc de volta para o território colombiano. A ação militar brasileira, contudo, teve um preço a ser pago. Do lado brasileiro, o ataque e a operação resultaram na morte de 3 militares e deixaram outros feridos. As baixas, embora numericamente inferiores às sofridas pelas Farc, serviram como um doloroso lembrete dos riscos e sacrifícios inerentes à defesa da soberania nacional. O ataque à base de Traíra e a resposta brasileira marcaram um ponto de inflexão na relação entre Brasil e Colômbia. O episódio expôs a vulnerabilidade da fronteira amazônica e a necessidade de uma maior cooperação entre os dois países para enfrentar as ameaças comuns. A opinião pública brasileira, sensibilizada pelas baixas entre os militares, passou a exigir medidas mais eficazes para garantir a segurança na região amazônica e combater a presença de grupos armados estrangeiros em solo brasileiro. O ataque à base de Traíra serviu como um alerta para o Brasil. A ousadia da ação das Farc expôs as fragilidades na segurança da fronteira amazônica e a necessidade urgente de fortalecer a presença do Estado na região. O governo brasileiro, em resposta à crise, implementou uma série de medidas para reforçar a segurança na Amazônia. O efetivo militar na região foi ampliado, com a criação de novas bases e unidades especializadas em operações na selva. Investimentos em inteligência e monitoramento da fronteira foram intensificados, com o objetivo de detectar e neutralizar ameaças em estágio inicial. A Força Aérea Brasileira também teve sua presença ampliada na região, com a instalação de bases aéreas e a aquisição de aeronaves mais modernas e adequadas às operações na Amazônia. Assim como o Barão do Rio Branco assegurou nossas fronteiras no passado, o Brasil se mobilizava para proteger a Amazônia no presente. O ataque à base de Traíra teve um impacto significativo nas relações diplomáticas entre Brasil e Colômbia. O incidente evidenciou a necessidade de uma maior cooperação entre os dois países para enfrentar a ameaça representada pelas Farc e pelo narcotráfico na região fronteiriça. O Brasil, tradicionalmente avesso à intervenção em conflitos externos, passou a adotar uma postura mais proativa na busca por soluções conjuntas para a crise colombiana. Negociações de alto nível entre os dois governos resultaram em acordos de cooperação em áreas como segurança, inteligência e combate ao narcotráfico. A troca de informações e a realização de operações conjuntas nas áreas de fronteira se tornaram cada vez mais frequentes. O Brasil, reconhecendo a importância da estabilidade na Colômbia para a sua própria segurança, passou a apoiar ativamente os esforços do governo colombiano no combate às Farc. O ataque à base de Traíra e a subsequente resposta brasileira tiveram repercussões que ultrapassaram as fronteiras da América do Sul. O incidente chamou a atenção da comunidade internacional para a crescente ameaça representada pelas Farc, não apenas para a Colômbia, mas para a estabilidade regional como um todo. O envolvimento das Farc no narcotráfico e suas ligações com outros grupos criminosos internacionais colocavam em risco a segurança global. O Brasil, tradicionalmente defensor da solução pacífica de controvérsias e da não intervenção em assuntos internos de outros países, viu-se obrigado a rever sua postura em relação ao conflito colombiano. O ataque à sua soberania demonstrou que a neutralidade em relação a conflitos externos tinha limites, especialmente quando a segurança nacional estava em jogo. Assim como a diplomacia do café com leite marcou o início do século XX, o Brasil se via diante de um novo tipo de desafio diplomático. O ataque à base de Traíra, ocorrido em 1991, deixou uma marca profunda na história militar brasileira. O incidente, que até então era considerado improvável, expôs a vulnerabilidade da vasta fronteira amazônica e a necessidade de uma postura mais firme na defesa dos interesses nacionais.
As lições aprendidas em Traíra levaram a uma profunda mudança na doutrina militar brasileira, com ênfase na proteção da Amazônia e no combate ao crime transnacional. O episódio impulsionou a criação de unidades militares especializadas em operações na selva, como o Comando de Operações Especiais e a Brigada de Operações Especiais. A Marinha Brasileira também viu sua importância estratégica na região aumentar, com a criação de unidades fluviais e a intensificação do patrulhamento nos rios da Amazônia. Apesar dos esforços para fortalecer a segurança na Amazônia, a região continua a enfrentar desafios complexos e multifacetados. O crime organizado transnacional, impulsionado pelo narcotráfico, garimpo ilegal e tráfico de madeira, representa uma ameaça constante à soberania nacional e à integridade do bioma amazônico. A presença de grupos armados irregulares, disputando o controle de rotas de tráfico e áreas de exploração ilegal, contribui para um clima de instabilidade e violência na região, evocando um cenário que lembra as disputas territoriais do Brasil Império. A vastidão territorial, as dificuldades logísticas e a falta de infraestrutura na região amazônica dificultam as ações de fiscalização e controle por parte das autoridades brasileiras. A exploração ilegal de recursos naturais, muitas vezes com a conivência de comunidades locais, causa danos irreparáveis ao meio ambiente e alimenta um ciclo vicioso de pobreza e degradação. O ataque à base de Traíra, ocorrido há mais de 3 décadas, serve como um lembrete atemporal da importância da segurança nacional em um mundo cada vez mais complexo e interdependente. A proteção da soberania, da integridade territorial e dos interesses nacionais exige uma postura vigilante, uma capacidade militar dissuasória e uma política externa proativa. A segurança nacional não se limita ao uso da força militar, mas abrange um espectro amplo de ações que incluem o desenvolvimento econômico e social, a proteção do meio ambiente, a promoção da justiça social e a defesa da democracia. Investir em educação, saúde, ciência e tecnologia é fundamental para fortalecer a resiliência nacional e reduzir as desigualdades que alimentam a violência e a instabilidade. Assim como o Brasil soube se reinventar ao longo de sua história, a busca por soluções para os desafios da Amazônia exige uma visão estratégica e integrada. O ataque à base de Traíra, embora tenha ocorrido há mais de 30 anos, continua a ecoar como um chamado à consciência nacional. A defesa da soberania, da integridade territorial e dos interesses nacionais é um dever de todos os brasileiros. É preciso fortalecer a presença do Estado na região amazônica, combater o crime organizado transnacional, promover o desenvolvimento sustentável e garantir a justiça social para as populações que vivem na região. A Amazônia, com sua rica biodiversidade, seus recursos naturais e sua importância para o equilíbrio ambiental global, representa um patrimônio inestimável para o Brasil e para a humanidade. Proteger a Amazônia é proteger o futuro do Brasil. É preciso aprender com as lições do passado, como o ataque à base de Traíra, para construir um futuro de paz, segurança e prosperidade para todos os brasileiros. Que o legado de Traíra inspire novas gerações a proteger este paraíso que é a Amazônia.